Notícia urgente! Notícia urgente! Ouçam com atenção! Vamos politizar! Fala, pessoal! Olha só, vice de Flávio Bolsonaro, esse cara aí. Antes da gente falar dele, vamos pensar no seguinte. Flávio Bolsonaro estava querendo uma vice-mulher. Não conseguiu, pelo visto. Em segundo lugar, os partidos brasileiros não estão apoiando o Flávio Bolsonaro. PP, partido de Ciro Nogueira, nada, declarou neutralidade. Republicanos também declarou neutralidade. União Brasil também. Todos os partidos da direita, até mesmo Podemos, que é um partido pequeno, não apoiou Flávio Bolsonaro. E isso mostra uma crise muito grave. Uma crise tão grave que a gente precisa pensar melhor e estudar melhor até agora. Porque essa notícia bateu na mídia com muita força. Ninguém esperava, nem eu, que analiso política diariamente, eu esperava isso. Que iria acontecer isso. Claro, eu já estava prevendo que o Flávio Bolsonaro não ia conseguir indicar um vice de outro partido, ia pegar alguma mulher do seu partido. Mas não, nem isso aconteceu. Estava pesquisando aqui, o nome do vice dele é Alfredo Gaspar. Eu não conheci esse cara. Ó, vou até pesquisar aqui. Quem é esse cara? Eu sei que ele é deputado federal pelo PL. Ó, cara, isso é muito doido, porque a política, a gente nunca sabe o que vai acontecer até a eleição. E tá acabando as convenções. Se os candidatos não decidirem o seu vice nas convenções, não conseguem lançar candidatura. É muito brabo isso. É uma situação bem delicada para o Flávio Bolsonaro. E o Alfredo Gaspar, ele é de Maceió, Alagoas, tem 55 anos e é advogado de formação. Foi promotor de justiça, procurador-geral de justiça de Alagoas, além de secretário de Segurança Pública do Estado. É isso. Cara, isso foi o que mais me chocou, porque vamos pensar no seguinte. Flávio Bolsonaro, ele vem caindo entre os eleitores, ainda mais os mais moderados, e também a moral, né, que ele tem com os partidos do centrão, mas centrão direita, sabe? Ao ponto dele chegar nessa campanha sem apoio partidário nenhum. Isso é o que mais me assusta. Isso significa que não vai ter tempo de televisão o suficiente. Porque esses partidos iriam dar, se eu não me engano, acho que 7 minutos para Flávio Bolsonaro de tempo de televisão. Tempo de televisão, as pessoas falam, ninguém vê mais horário eleitoral. Mentira, pessoal. Claro que vem. Vão ver em menor taxa? Com certeza. Porque as pessoas estão vendo tudo na internet. E ninguém está com saco de ver política na televisão. Nem eu tô com saco de ver. Mas eu tenho que ver para ajudar vocês e falar sobre a política. Mas a televisão é importante para as pessoas que não conseguem ter um acesso a um telefone, um celular de qualidade, uma internet de qualidade, ou aquelas pessoas que têm pessoas mais idosas na família que assistem TV e que não se adaptaram às mudanças tecnológicas, vão escutar a televisão, sabe? A minha avó, que não sabe mexer no telefone, ela vê política pela rádio.
Olha como que o rádio ainda é importante. É menos importante, mas ainda é muito importante. E ela também vê pelo horário eleitoral e notícias na televisão à noite. Isso é muito impactante e coisa que as pessoas não estudam direito ou falam que isso não importa. É muito louco pensar isso e que Flávio Bolsonaro também, uma reflexão que eu tenho pensado muito, é como que ele está mudando o seu discurso, discurso mesmo. Do nada, ele fala que ele é o Bolsonaro vacinado, aquele Bolsonaro moderado. E depois ele ataca a urna no Canal Livre que eu vi na Band. Ele fala num tom muito parecido com o pai. Por quê? Porque ele utiliza essas estratégias. Porque quando ele sabe que está perdendo, ele muda seu discurso para o radical, para o radicalismo. E o radical que eu tô falando não é o que as pessoas falam, fascista, extrema-direita. Calma, vamos definir bem esses conceitos. Ele volta para um discurso parecido com o pai, mais extremado, mais violento. Porque os políticos também, quando eu falo que são violentos, eles utilizam discursos violentos e isso não é um problema, porque isso instiga as paixões. As paixões que colocam o eleitor conectado com o candidato. E quando ele vai com esse discurso, que eu gosto de chamar a direita bolsonarista de direita restauradora. O que é a direita restauradora? Aquela que quer restaurar a ordem, restaurar os bons costumes, ou seja, quer resgatar a política e a moral de antigamente. Ele utiliza isso quando ele acha que ele vai perder eleitorados do pai e quando ele está derretendo a própria base, que é coisa que está acontecendo agora e que a gente precisa ficar muito atento. Quando ele vê que ele está subindo, ele precisa moderar seu discurso para conquistar o eleitorado de centro. O eleitorado de centro no Brasil decide a eleição. Eu vou ficar sempre repetindo isso porque isso é fórmula. Quanto mais moderado no segundo turno, maior chance de vencer. O Lula, ele tem se moderado para ganhar o segundo turno. Claro, ele quer ganhar o primeiro turno, mas eu acho que é muito difícil ele ganhar o primeiro turno. Não acho que a esquerda tenha, mais do que 50% dos votos. Se eu não me engano, 2022, Lula ficou 48%. Eu acho que esse era o máximo que ele poderia atingir numa eleição. Claro, pode ser maior também, pode dar 49%, mas eu acho que acabar no primeiro turno não acaba não. E o Flávio Bolsonaro, tendo isso em mente, vai tentar atingir para o segundo turno um eleitorado moderado. Mas se ele não passa nem do primeiro turno, como que ele pode estar com medo de sofrer esse problema, esse caso, né, de derreter nas pesquisas eleitorais? Ele tem medo de não ter mais capital político nem para a própria família Bolsonaro. É uma eleição, pessoal, que é muito polarizada ainda. Muito. E que isso pode ser um problema para a politização dessa sociedade, porque a gente só está baseado no bolsonarismo e no lulismo. Só que a gente sabe que 2030 isso vai mudar bastante. E, resumindo, esse vice de Flávio Bolsonaro é meio que a bandeira da derrota. Eu acho que é a bandeira da derrota porque não conseguiu atrair ninguém útil e teve que pegar qualquer um mesmo, para colocar aí.
porque assim já era, porque não tá dando. Eu lembro até de rumores dos republicanos falando que prefere que Flávio Bolsonaro coloque como vice a Damares. Só que a Damares também é um pouco tenso, né, para colocar como vice. Ela não traz muito essa conexão com o eleitorado feminino dessa forma. Uma parte sim, ainda mais o eleitorado evangélico e de mulheres. Mas ficar submetido também aos republicanos, não sei o que aconteceu ali. Mas os republicanos estavam tendo esse rumor aí, e os republicanos estavam tentando negociar, mas pelo visto não deu certo. Muita coisa vai acontecer. Esse vice de Flávio Bolsonaro é um vice totalmente fraco, irrelevante para o cenário nacional e que não vai dar certo se continuar nesse tom. O Flávio Bolsonaro está em um jogo arriscado. Só se o Lula der muito mole agora que ele consegue dar uma recuperada. O Flávio Bolsonaro, se fosse a eleição hoje, se a eleição fosse hoje, eu acho, pelas pesquisas e pelo meu entendimento de cenário político, o Lula ganharia hoje. Não acho que ganharia por muito, porque ia ser a mesma polarização do Flávio Bolsonaro em 2022 com a disputa do Lula com o Jair Bolsonaro. Mas eu acho que vai ter uma pequena distância, mas não vai ser essa distância toda. É essa a minha reflexão, pessoal. Qualquer coisa, escrevam aqui nos comentários. Tô querendo fazer mais também dessa rádio que a gente comenta e discute os assuntos da política no dia a dia. É isso, pessoal. Vamos politizar essa sociedade.